Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Contato Humano. Hoje estaremos falando sobre depressão, uma live sobre depressão. Na verdade, a semana inteira estive falando sobre depressão, mas, na minha opinião, hoje é a live mais importante. Por quê? Porque estarei falando sobre tratamento da depressão e o que realmente funciona, tá? Então, seja bem-vindo você que está chegando agora e eu quero abrir esse espaço para você para estarmos falando sobre isso. Eu quero falar um pouco da minha experiência, né, do meu tratamento, de outros tratamentos e o que uma pessoa com depressão ela pode estar fazendo para ter esse alívio, para ter essa melhora, para sair dessa escuridão, que não é fácil. Quem está passando por depressão ou conhece alguém que esteja passando por depressão sabe o quão é difícil uma pessoa que esteja adoecida e acometida pela depressão. Tá? Então, antes de iniciarmos, né, propriamente dito, sobre hoje, eu quero falar que na segunda-feira, né, iniciando a live por conta do Setembro Amarelo, o fim do mês de setembro, Setembro Amarelo, na segunda-feira eu falei sobre o entendimento da depressão, o que era a depressão e como diferenciá-la da tristeza. Na terça-feira eu também falei do impacto nas relações e comportamentos que a depressão ocasiona em quem está com depressão. Na quarta-feira, eu falei como o cérebro, como ele reage sobre o ataque da depressão. Que a depressão ela não é frescura. Então, ou seja, uma pessoa com depressão, o cérebro dela está sofrendo um ataque, está tendo toda uma modificação neuroquímica, neurofisiológica. Por isso que depressão não é frescura, não é falta de vontade, não é falta de Deus. E hoje, quinta-feira, estarei falando sobre o tratamento da depressão. Tá? Porque hoje eu vou falar o que mais interessa, tá? Como sair da depressão, qual o caminho que você deve optar, onde você deve caminhar, tá? Então, para falar sobre isso, nós sabemos que a maioria das pessoas que recebem o diagnóstico da depressão, elas fazem uso de medicações específicas para a depressão. Tá? Só que a medicação ela deve ser usada em casos moderados ou em casos graves. E casos graves entende quando a pessoa tem ideações de se atentar contra a própria vida. Então esse é um caso extremamente grave. Em casos cronificados, tá? A pessoa precisa estar usando a medicação. Só que a medicação ela deve ser associada junto com a psicoterapia. E se a psicoterapia não está dando conta, aí é interessante a pessoa estar tomando remédios. Tá? Eu acho muito estranho falar sobre isso quando a terapia não dá conta, porque não é o que acontece aqui comigo. Mas, em alguns casos, quando a terapia não está suprindo aquilo, aí realmente a pessoa ela precisa dar uma continuidade junto com os remédios. O mais importante, quem toma remédios para a depressão, ela tem que entender que ela deve ser acompanhada por um médico. Ela não pode estar tomando assim a esmo. Tem que ter um acompanhamento, desde que seja bimestral, trimestral, mas tem que ter esse aval e acompanhamento médico. E um mito muito importante sobre medicações para tratamento da depressão, elas não viciam. As pessoas falam, ai, eu tenho medo de tomar os remédios para depressão, vai que eu vicie. Não. Medicações para depressão não viciam. E por que não viciam? Porque elas não atuam no centro de recompensa. Elas atuam em outra parte. Ela vai fazer uma modulação neuroquímica dos neurônios e dos hormônios também, os neurohormônios, que são responsáveis pelo humor. Então, as medicações, você não vai viciar com medicações para a depressão. Se esse é o seu medo, né, de procurar um médico, enfim, de realizar um tratamento. Mas, algo muito importante. O que acontece? Quando pessoas começam a fazer o tratamento comigo, a melhora é tão rápida, tão imediata, que as pessoas querem parar a medicação por conta própria. E as medicações, qualquer tratamento que você faça, tratamentos de questão emocional, questão psicológica, tem que haver um desmame. O que é o desmame? É a retirada gradual dessas medicações. E só o seu médico sabe qual o melhor desmame para você. Somente o seu médico. Você vai procurar na internet, como fazer um desmame de medicação. Não faça isso.
Converse com o seu médico, se oriente com ele que vai determinar como que será o seu desmame, se você sentir e perceber que você não precisa mais da medicação, que esse recurso não tem mais necessidade no seu caso. Então, muita atenção com medicações. Por quê? Quando você corta, você interrompe imediatamente a medicação, você vai ter reações adversas. E é uma série de reações. Você pode ter tontura, você pode ter insônia, você pode ter problema gástrico, você pode ter uma série de problemas. Então, cefaleia, aqui. Então, se você percebeu que você está melhor, não faça isso. Procure seu médico e faça um desmame. Então, um dos tratamentos para a depressão, a medicação ela entra. Mas eu já quero enfatizar que a medicação ela não cura a depressão. A medicação, ela modula, ela equilibra a parte neuroquímica. Ela te deixa funcional, mas ela não cura. Por quê? Pessoas com depressão, na maioria das vezes, elas foram ocasionadas por questões comportamentais, por questões de memórias dolorosas. Ela é um acúmulo de não regulação emocional. Então, você tem que tratar o conflito, o que está conflitando dentro de você, que está gerando a depressão. E a medicação ela não trata conflitos. Somente uma outra mente, uma pessoa estudada, capacitada, um psicoterapeuta, que vai conseguir te conduzir dessa forma. Tá? Então, primeira coisa, medicações vai te ajudar muito no tratamento da depressão e até mesmo na cura. Sono regulado. Nas outras lives eu vim falando sobre a importância de você dormir e como que o sono vai te ajudar nesse sentido. Tá? O sono ele vai regular aquele eixo HPA. Esse eixo HPA é o eixo que eu falei ontem, na live de ontem, sobre a neurociência da depressão. Ele é responsável, ele é como se fosse um termostato do estresse. Porque nós sofremos estresse diariamente, e esse estresse nós sofremos também de forma hormonal. E quando estamos encharcados desses hormônios, o nosso corpo também vai sofrer com isso. A nossa mente também vai sofrer com isso. Então o eixo HPA, ele vai equilibrando, ele vai identificando se está muito alto, se está em equilíbrio, se está ok. Tá? Quando você dorme, você regula também esse termostato. Você deixa ele inteiro. Então a importância de você dormir. Fora a energia que você tem. Uma pessoa que dorme, uma pessoa que consegue repousar e descansar, ela tem energia, né, suficiente para levar outro dia. Uma pessoa que não dorme, uma pessoa que sofre de insônia, uma pessoa com depressão, que está passando por essa fase, ela vai ser acometida pelo sono. E eu não digo a insônia, aquela insônia que a pessoa fica instalada a noite inteira. Não. Aquelas pessoas que acordam de maneira picadas, não tem aquele sono constante. Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. No outro dia, ela fica um bagaço. Então, o sono, ele é imprescindível para a cura da depressão. Para você sair da depressão. Então, você tem que ter muita atenção com o sono. Se a insônia está sendo ocasionada por falta de hábitos ou a falta da higiene do sono, é com você. Se for por questões emocionais, aí é com o terapeuta. O terapeuta vai te ajudar na questão emocional para te ajudar no sono. Eu, como trabalho com hipnose, quem já passou pela hipnose, sabe o quanto ela ajuda na regulação do sono. Geralmente, na primeira sessão que a pessoa faz, a pessoa ela volta a dormir, assim, como não dormia há anos. Isso na primeira sessão, no primeiro encontro, onde a pessoa passa pela hipnose. Não só a hipnose em si, mas pela terapia com o uso da hipnose. Então, a importância do sono está regulado também. Exercício físico. Agora chega o momento, essa conversa não é comigo. Essa conversa é com você sim. Tá? Você que está com depressão, ou conhece alguém com depressão, a atividade física, ela tem uma importância assim, tão equitativa quanto o dormir.
Tá? E por que que a atividade física ela é tão importante? São coisas que você já sabe. São coisas que estão sendo veiculadas constantemente. Então, o que eu vou falar aqui é só reforçar, tá? Quando eu faço atividade física, o corpo obriga o cérebro a produzir serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses hormônios, eles são responsáveis pelo seu humor. Ele naturalmente melhora o seu humor. Por isso que pessoas que vão fazer atividade física voltam alegres, felizes. Porque é natural isso. O seu corpo ele é obrigado. Não tem nenhuma pessoa, tirando eu que odeio fazer atividade física de manhãzinha, muito cedo. Ele não melhora o meu humor. Melhora assim, tá? Mas eu fico bem bodeado quando eu preciso acordar muito cedo para fazer atividade física, porque eu sou da noite. Eu gosto de fazer atividade física à noite. É à noite que o meu corpo necessita desses hormônios. Tem gente que precisa disso logo pela manhã. E tá tudo bem, tá? Cada ser humano tem o seu jeito, tem o seu comportamento. Mas o mais importante que precisamos saber é que a atividade física ela é imprescindível para quem está sofrendo de depressão. E ela não só libera esses hormônios, ela libera um hormônio muito importante chamado endorfina. Esse hormônio da endorfina é responsável pelo seu bem-estar. Aquela sensação de contentamento, de paz, de tranquilidade. Isso é a endorfina atuando no seu organismo. Agora, pare e pensa. Atividade física, ela é paga? Se você quiser ir numa academia, fazer um esporte específico, lógico, você precisa pagar. Você vai pagar um profissional que vai te ensinar, que vai te acompanhar, que vai te educar. Mas se você não tem recurso financeiro nesse momento, uma caminhada te ajuda muito. Uma volta no seu bairro. Eu costumo dizer que quando as pessoas, para os meus clientes, quando as pessoas fazem uma caminhada, a sensação é que ela vai deixando os problemas dela nas ruas, nas estradas. E quando ela volta com um novo olhar. Ela pensa, ela elabora, ela vai digerindo, né, alguns pensamentos, até mesmo algumas emoções. Então, se você não tem um recurso financeiro para uma atividade física mais elaborada, mais específica, poxa, uma caminhada. Se você tem uma condição física melhor, né, depois de uma avaliação médica, uma corrida. Então, a atividade física ela é imprescindível. Não adianta, eu não gosto de atividade física. Então, você não quer se tratar, você não quer se curar. Porque uma pessoa adoecida, se você recebe, né, orientações e você realmente quer se curar, você faz o que for necessário. Eu trabalhei por 18 anos na área da saúde como enfermeiro antes de me tornar psicoterapeuta. 18 anos, não foi 18 dias. E eu encontrei muitas pessoas que estavam à beira da morte. Muitas, muitas, muitas. E essas pessoas falavam para mim, Rodrigo, se eu tivesse qualquer coisa que o médico me falasse, ou você mesmo me falasse, Rodrigo, faça isso, eu faria. Uma pessoa que está realmente adoecida, que está realmente comprometida, né, com a sua saúde, com a sua integridade comprometida. Se ela recebe orientações, se ela realmente ela quer se curar, ela vai fazer qualquer coisa. Aqui na recepção do meu consultório, tem um quadro muito importante, que é um ditado árabe. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer fazer algo, vai encontrar um meio e não descansa. Eu sou assim, você é assim. Quem não quer, arruma uma desculpa. E o interessante sobre tratamentos, né, principalmente de terapia, depois eu vou falar muito, tá, sobre terapia. Tratamento sobre terapia é que você gasta, não é nem investe. Você gasta o dinheiro que for necessário para ajudar uma outra pessoa. Se o seu filho está doente, se o seu marido está doente, se sua mãe, seu pai está doente, se precisa de uma medicação, se precisa de uma comida, se precisa comprar uma roupa, se precisa comprar um carro, se precisa financiar uma casa, você vai fazer o que for necessário para isso. Agora, quando é para cuidar de si próprio,
Aí você já fica, eu acho que dá pra esperar. Ah, eu acho que esse não é o momento. Para e pense. Tudo que é fazer, tudo que for pra fazer pra você, você barra, você fala, não, acho que agora não é o momento. E tratamento para as questões emocionais são coisas de urgência. Coisa de urgência. Você pode até trabalhar com uma dor de cabeça. Você pode trabalhar com um braço quebrado que está enfaixado. Você pode trabalhar com uma dor nas costas, uma dor na lombar. Você pode, você mulher, você pode trabalhar, você pode fazer faxina, você pode fazer qualquer coisa com cólica, mesmo sendo difícil. Quem é mulher e tem cólica e sofre de cólica, sabe o quanto é terrível você estar com cólica e você ter que ser funcional, fazer alguma coisa na sua casa. Agora, quando você está adoecido emocionalmente, aí você não consegue. Você não consegue. Se você foi acometido, se você que está me acompanhando, se você foi acometido pela agonia, não é angústia, tá? Angústia é um negócio triste, complicado, pesado. A agonia é aquele estágio que eu falo que é pós-angústia. É quando você. Deixa eu dar um exemplo. A agonia é quando deitado não tá bom, em pé não está bom, fazendo atividade física não está bom, trabalhando não está bom, namorando, nada que você faça, você entra num loop de desespero. E você fica desesperado para que aquela sensação vá embora o mais rápido possível. Aí você pode beber, usar drogas, comprar coisas, enfim, você fumar, qualquer coisa que você tente desviar a sua mente, quando você está em agonia, você não consegue. Você não consegue. Agora, tenta ser funcional. Tente trabalhar com agonia. Você para, você barra. E geralmente é nesse momento de agonia que as pessoas entram em contato comigo. Que as pessoas mandam mensagem para a Cláudia, minha assistente, e agendam uma consulta. Porque eu vou falar para você, na consulta a pessoa já sai daqui, até a coluna sai endireitada na consulta. Porque a pessoa, né, ela recebe tantas informações, ela é tão direcionada, que ela já sai aqui com a esperança. Ela sai com a esperança. Então, por isso que é tão importante você agendar a consulta primeiro. E depois eu vou falar muito o porquê que a pessoa tem que passar pela consulta antes de qualquer tratamento. Por que tem que passar pela consulta? Tá? Então, estava falando, né, da atividade física, e já comecei falando um pouquinho de terapia. A atividade física é imprescindível para a cura da depressão. Exposição solar. Uma pessoa com depressão, ela sempre tem um comportamento de ficar em lugares escuros, escondidos. E parece que até a luz do dia incomoda. Não é a luz do dia que incomoda. É porque o dia, a luz do dia, remete a sair para viver. A ter que trabalhar, a ter que fazer as suas coisas da vida. Então a pessoa, ela olha a luz do dia, ela olha o sol como um incômodo por conta disso. Mas uma pessoa com depressão que toma sol, ou se você não tem depressão e não toma sol, você também está passando por riscos. Porque o sol, ele regula os ciclos circadianos, que é a sua biologia. O ciclo circadiano, regular isso é muito importante, porque aí você regula o tempo que você está ativo e o tempo que você precisa descansar. Nós funcionamos assim. Nós funcionamos para, durante o dia, estarmos funcionais e durante a noite estarmos em repouso. E tudo isso há um círculo ocorrendo dentro de você. Natural. Sem precisar forçar. Quando você toma um remédio para dormir, é como se você estivesse desligando o Windows, forçando o desligamento. Ah, Rodrigo, mas eu preciso tomar remédio. Está tudo bem. Tudo bem você tomar remédio. Não estou te condenando por isso. Mas eu estou te falando que quando você toma remédio para dormir, você está indo de contra a sua biologia, a sua natureza. Onde você poderia fazer isso de uma maneira natural. Onde você acorda, você está ativo durante o dia e à noite você repousa. Isso é o ciclo circadiano natural. E quando você toma sol, eu estou falando sol, aqueles horários que vocês sabem que você não vai ter risco de câncer.
Câncer de pele. Quando você toma sol nesses horários específicos, diariamente, você vai regular o ciclo circadiano e o seu organismo também vai ter uma liberação de vitamina D. Gente, se vocês não sabem qual é a função da vitamina D, o que, que elas fazem, depois da live, tá? Agora não. Agora segura a onda aí e continua aqui comigo, tá bom? Mas se vocês não sabem qual que é a função da vitamina D, dá um Google no final da live. O que, que a vitamina D faz no nosso organismo? Gente, só tomar sol já libera uma quantidade que nós necessitamos de vitamina D. Pesquisa depois o que, que a vitamina D faz no seu organismo. E depois você me manda lá uma mensagem lá no canal Contato Humano, Rodrigo, ou no meu direct também, tá? Pode ser. Rodrigo, realmente agora fez tudo sentido o que, que a vitamina D faz. E a vitamina D também, a deficiência dela, ocasiona em algumas pessoas depressão. Então, é algo que você precisa estar atento também. Se você está com depressão, como é que está a regulação de vitamina D? Está boa no seu organismo? Você toma um sol específico? Então, exposição solar é muito importante para você que está com depressão. Tá? E passando para a nutrição. O que você come também interfere muito nas suas questões emocionais. O que você come também interfere muito. Então, é algo para você olhar, parar e começar a ajustar isso. Se você é uma pessoa que não come, porque assim, outra coisa que eu falo aqui no consultório, existe uma diferença muito grande entre se alimentar e se nutrir. Existe uma diferença muito grande. Miojo alimenta? Alimenta. Bolacha recheada ou biscoito recheado, para não termos brigas entre paulistas e cariocas. Bolacha recheada alimenta? Alimenta. Salgadinho, sabe? Salgadinho. Alimenta? Alimenta. Doce alimenta? Alimenta. Agora eu faço a pergunta. Miojo nutre o seu corpo? Bolacha nutre o seu corpo? Salgadinho nutre o seu corpo? Salgados, fritos, assados, que seja, nutre o seu corpo? Então há uma diferença entre nutrição e alimentação. Tá? Não estou falando, poxa, final de semana você tem todo o direito, de ativar esses pequenos prazeres da sua vida. Mas vamos falar no dia a dia. Então, se você não estar nutrindo o seu corpo, naturalmente que a sua saúde emocional vai ser afetada. Você já ouviu falar sobre que o intestino é o segundo cérebro? Porque o intestino ele tem uma alta produção desses hormônios. Serotonina, dopamina, endorfina. Então o que você come tem muita relevância também na sua saúde mental. Então cuidar da microbiota intestinal é muito importante. E se o intestino está funcionando também, se você evacua todo dia, se faz isso certinho, é outra coisa que precisa ser atentada. E muitos médicos ou psicoterapeutas não falam sobre isso. Você aí que está com depressão, ou você que está com algum problema emocional, algum médico já falou para você sobre isso? Se falou, digita aí. Não, Rodrigo, já foi comentado. Ou então, digita aí, Rodrigo, não, nunca ninguém me falou isso. A nutrição, ela tem grande importância também. E ela pode afetar. Por quê? Tudo isso que eu estou falando, exposição solar, o sono regulado, tudo isso, às vezes, você está com depressão por conta de uma certa desregulação que você não está fazendo, o básico. Então são coisas que eu vou estar perguntando para você quando você vier em consulta. Como é que está essa parte? A parte sexual, como é que está? É lógico, quem está com depressão, ele tem anedonia, ele tem ausência de prazer, então ele não vai ter libido sexual também. É lógico que a parte sexual está comprometida. Ah, Rodrigo, eu não gosto de sexo. Se você não gosta de sexo, aí já é uma questão emocional, que precisa ser tratada também. Porque o sexo, ele faz parte do nosso instinto humano de sobrevivência. Então o cérebro também, ele desliga essa parte. Quando você fala que não gosta, de repente, não é que você não gosta, você tem ausência de libido. Tá? Que é uma parte também que nós discutimos aqui em terapia e aqui em consulta.
Combinado? Outra coisa, conexões sociais. Eu sei que você que está com depressão, que você que está adoecido, você não quer contato com outras pessoas, mas você precisa de uma rede de apoio. Você precisa ter amigos, ter família, de vez em quando sair, combinar algo rápido. Porque quem está com depressão também não consegue ficar muito tempo fora. Mas coisa rápida. Um pequeno convite, uma pequena caminhada, um telefonema, uma saidinha, um pulinho no shopping, que seja. Isso também te ajuda muito, porque em se falando de regulação emocional, a ferramenta principal para a regulação emocional é a presença de um outro ser humano. Um outro ser humano tem a capacidade de te autorregular. Sabe aquele dia que você tá para baixo, você sabe, não tá bem, não tá legal. Você encontra uma pessoa com uma outra vibe, com uma outra energia, uma pessoa contente, feliz, sorridente, brincando, e aí você sente que deu um up, né? O que aconteceu ali? Houve uma autorregulação. É como se fosse uma bateria, sabe? Regulando a outra. Eu não tô falando de energia, não, tá? Eu não tô falando de energias e não tô falando que não existe também. Mas eu sou neurocientista, eu tenho que falar do real, da ciência, do que é duro e real, tá? E, né, além dessas conexões sociais, se você quer se curar da depressão, você, assim, isso que eu vou falar agora, é tão certo quanto o dia vem depois da noite, ou, assim, consequentemente, a noite vem depois do dia, é tão certo que, né, que o sol vai se pôr, né, todos os dias, e vai nascer todos os dias. É tão certo da sua necessidade de se hidratar, tomar água, comer para sobreviver. Fazer terapia, assim, não era nem para ser discutido. Qualquer adoecimento emocional, cognitivo ou emocional, terapia precisa ser discutida. Só que tem um probleminha. A palavra terapia assusta muitas pessoas. Primeiro que a palavra terapia é algo muito novo. Tá? É algo muito novo, algo de 100, 150 anos para cá, comparado à quantidade de anos, né, que a humanidade está aí. Então a terapia é algo muito novo. A terapia também ela foi muito vinculada que só quem é louco, quem é doido, quem é fraco, que faz. Só que veio um advento mundial que mudou esse conceito. Esse advento foi pandemia. Quando surgiu a pandemia no mundo, aí as pessoas se atentaram que existe uma ferramenta poderosíssima que salvou muitas e muitas vidas, chamado terapia. Eu, Rodrigo, nunca trabalhei tanto na minha vida, nem quando eu trabalhava na área da saúde. Eu nunca atendi tanta gente, tantas pessoas como na pandemia. E confesso, viu, gente? A pandemia tinha toda a questão do isolamento, não tinha como eu não atender essas pessoas. Eram pessoas desesperadas, pessoas estavam em conflitos, pessoas agoniadas. E eu atendia. Eu atendia. Mesmo com a restrição, mesmo com a proibição do governo, com tudo, eu atendi muita gente na pandemia. E na pandemia deu esse clique para as pessoas, opa, existe algo chamado terapia. Só que o nome terapia, além de remeter que quem faz ela é fraco, quem faz terapia é louco, quando a pessoa ouve a palavra terapia, ela já pensa na terapia tradicional. Na terapia conhecida como terapia cognitiva comportamental. A terapia que é exercida pelo psicólogo, que é muito boa também. Porque essa terapia cognitivo comportamental, ela tem uma razão dela ser semanal. Ela tem que ser semanal. Só que as pessoas, hoje em dia, elas estão com pressa. Elas estão desesperadas. E se você vai fazer esse tipo de terapia cognitiva comportamental, você já tem que saber que você vai levar alguns anos para tratar isso. Você vai levar alguns anos. De 2 a 5 a 10 a 20 anos.
Uma terapia com psicanálise é isso que é esse tempo que você vai levar. Aí eu te pergunto, você está com depressão, você está com dor. Se você pode suportar esses 10 anos, 15 anos, 20 anos de terapia, faça. Faça. Então a palavra terapia remete a essa constância, é o semanal, é o, né? E aí eu tenho que ficar falando, aí eu não tenho nada para falar. E existem outros tipos de terapia. Então se você está aqui comigo agora, eu te pergunto, você sabe o que é terapia? Sabe o que é terapia? Então vou falar para você. Terapia é um conjunto de métodos, de técnicas, com a função de ajudar pessoas que estão adoecidas, psiquicamente, na parte cognitiva e na parte comportamental. Na parte emocional, no cognitivo e no comportamental. Então, a terapia ela tem essa função, onde uma pessoa escuta o seu problema e junto com você encontra rotas, encontra maneiras de lidar com aquela situação. E para você fazer terapia, você tem que reconhecer que sozinho, sozinha, você não está dando mais conta. Não está ajudando. Você tem que entender que você já buscou o espiritual, você já foi na missa, você já foi no culto, você já orou, você já ajoelhou, você já jejuou, você já, né, já foi na casa espírita, você já tomou passe, né? Você foi na Umbanda, você passou pelos conselhos dos guias, você já fez de tudo, só que você ainda está adoecido. Você ainda está naquele impasse interno. Aí quando você tem essa concepção, essa percepção, aí você fala, poxa, eu preciso fazer terapia. Eu preciso fazer algo diferente. Para me ajudar, porque só o que eu estou fazendo não está dando conta. É aí que entra a questão terapia. Tá? E se falando de terapia, existem diferentes abordagens. Existem diversos profissionais com diversas ferramentas e diversas abordagens. A mais conhecida de todas realmente é a TCC, a terapia cognitiva comportamental, aquela que só pode ser exercida por um psicólogo, uma pessoa formada, uma pessoa com um regimento, né, do Conselho Federal de Psicologia. E aí ela vai ter uma série de ferramentas para te ajudar na questão dos seus pensamentos nucleares, onde a terapia cognitiva comportamental, assim, se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus, se tiver um psicólogo me assistindo, me perdoe, mas é mais ou menos o meu entendimento. Através dos seus pensamentos, através das suas limitações nucleares, mudando isso, você muda o comportamento e automaticamente você muda o seu emocional. É mais ou menos essa condução. Tá? Agora, quem está me acompanhando desde o início da semana, onde eu falo que há uma parte dentro do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que ela se agita, que ela vibra em questões de ameaça. Ameaça imaginária ou ameaça real. Da amígdala para o córtex pré-frontal é aonde eu tenho o domínio dos meus pensamentos, é aonde eu raciocino, há uma grande distância. Então, ou seja, quando você busca a terapia cognitivo-comportamental, você está trabalhando especificamente o seu córtex pré-frontal, que é a parte que você domina. Trabalhando a parte do córtex pré-frontal até regular a parte da amígdala é um caminho. Por isso que necessita tempo, necessita comprometimento, necessita prática. E falando de terapia, aí você vai falar assim, Rodrigo, eu já ouvi falar sobre você, Rodrigo, já pessoas passaram contigo, melhoraram muito rápido, ficaram bem, enfim.
Porque há uma diferença. Há uma diferença entre problemas a serem tratados. Se você procura o Rodrigo com um problema, né? Hoje, eu afirmo para você que eu não trato doenças. Eu trato sofrimentos. Se você vier aqui comigo e falar assim, Rodrigo, eu quero tratar a depressão, eu não vou tratar a sua depressão. Eu vou tratar o seu sofrimento, aquilo que está doendo. Porque depressão é um nome que foi dado para um monte de sintomas. E a sua depressão não é igual à do colega. E a depressão do colega não é igual à depressão da sua mãe, nunca será. Cada indivíduo é único. Ele tem a sua percepção, o seu sentimento. Então, é muito raso eu falar que eu trato depressão. Eu trato o seu sofrimento, porque eu vou olhar para você. Eu vou olhar nos seus olhos e vou perguntar aonde que está doendo e por que isso te incomoda tanto. E aí eu vou em cima disso. Porque quando você trata isso que está te machucando, isso que está te doendo, o seu cérebro, ele tem a capacidade de te deixar em equilíbrio novamente. Ele te regula. O seu cérebro ele não te abandona. De novo, cérebro ele é amoral. Então, quando eu falo que o cérebro é amoral, ele não está preocupado se a estratégia dele está te deixando feliz ou não. A função do seu cérebro é te manter vivo. Se para te manter vivo está funcionando, você estar ansioso, o seu cérebro vai fazer isso. Se para te manter vivo está funcionando, você está com depressão, o seu cérebro vai utilizar esse recurso. Se para te manter vivo, você ter Alzheimer, vai te ajudar nesse trajeto, o seu cérebro ele é amoral, ele não vai pensar. Ah, o fulano aí, né, eu não vou, né, mexer com a tristeza dele, porque, né, não, o seu cérebro é amoral. Tá funcionando estar ansioso para ficar vivo? Tá. Então, bora lá. E é nesses aspectos que a terapia que hoje eu trabalho, é nesses pontos. Então é uma terapia muito breve, muito rápida. Não faz sentido eu ficar com você meses, toda semana, falando sobre o seu problema. Então se você me procura, tá? Olha, agora é o momento, toma uma água, pega um café, que eu vou falar algo muito sério pra você. Se o seu problema vem até aqui no meu consultório, Rodrigo, eu estou muito triste. Rodrigo, eu estou deprimido. Deprimida. Sabe por quê, Rodrigo? Porque o meu marido me bate. O meu marido me trai também, Rodrigo. Meu marido, ele bate nos filhos e é vagabundo. Ele fica no bar, chega bêbado e quebra tudo a casa. Aí eu te pergunto, como eu, Rodrigo, posso te ajudar? Se o seu problema é cognitivo, ele é justificável. É lógico, senão você seria uma psicopata. De estar acontecendo tudo isso na sua vida e você não estar sentindo nada. Você é um psicopata. Então não é... Minha terapia não vai resolver isso. Ah, Rodrigo, o que pode me ajudar? O psicólogo. O psicólogo vai te ajudar semanalmente estratégias de como você lidar com essa situação. Esse tempo atrás me veio um empresário, me procurou. Ele comanda acho que 100 funcionários, 100 e poucos funcionários, numa grande empresa. É uma função muito importante a dele. E aí ele falou assim, Rodrigo, eu fico muito ansioso, eu tenho muita ansiedade e tal. Eu falei, cara, faz sentido? Se você tem mais de 100 vidas sob o seu controle, e você tem que estimulá-los a fazer o que precisa ser feito para que aquele trabalho seja realizado. Quando você não tem o controle sobre todos eles. Você tem comando, agora controle não. Você não controla o que o outro pensa. Você não controla nem o que o outro faz. Você solicita, você pede.
Você dá comandos, você lidera, mas você não controla o outro. Cara, seria estranho você falar pra mim que você não tem ansiedade. Ah, Rodrigo, mas eu ouvi falar que você é muito bom, que você faz hipnose, que você, sei lá, a pessoa tava doente e, meu, em 2 meses a pessoa mudou. Cara, essa pessoa estava com um problema emocional, diferente do que você estava passando. O seu problema é pontual, o seu problema é cognitivo. Para lidar com essa situação, realmente você precisa de um profissional, de um psicólogo. Tá? Rodrigo, eu descobri que minha filha está com câncer. E perco as noites de sono. Sinto uma bola na garganta. Cara, até eu fico com a bola na garganta de saber que a sua filha está com câncer. Até eu. Se você me contar isso, falar assim, Rodrigo, a minha filha, meu filho está assim, fazendo quimioterapia, está enfraquecido, até eu sentirei ansiedade também. Por quê? É a vida batendo ali em você. A terapia que eu desenvolvo aqui não vai te ajudar muito. Se você vive em situações justificáveis, eu atendo, gente, muitas mulheres em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que não são mais felizes, em relacionamentos na qual o parceiro ou a parceira, porque eu não atendo só pessoas héteras, eu atendo, né, muitos homossexuais também. Quando o seu parceiro ou sua parceira está adoecendo ela. Aí eu pergunto pra ela, mas o que você acha que eu posso fazer com você? Você acha que eu fazendo terapia com você vai mudar aquela pessoa que está te espezinhando? Não. O seu problema é justificável, não tem muito o que fazer com você. Agora, quando o seu problema é emocional. Rodrigo, diante das pancadas da vida, a minha vida está bem. Eu não estou no mar de rosas, eu não sou uma pessoa rica, eu não viajo constantemente, eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma garagem com 8 carros, mas a vida que eu vivo é uma vida bacana, é uma vida muito melhor que de muita gente. Rodrigo, meu trabalho é perfeito. Rodrigo, meus pais estão bem, de saúde. O meu marido e a minha esposa são as melhores pessoas do mundo, meus filhos também. Só que, Rodrigo, eu sinto uma dor, uma angústia, uma ansiedade que me dilacera. E eu não sei de onde que é, parece que é até espiritual. Se esse é o seu problema, eu sou especialista nesse problema. No problema que não justifica você estar sofrendo porque está sofrendo. Aquela ansiedade que quando você vai trabalhar, você já domina o trabalho. Você já conhece todos os setores, você está lá há 10 anos. Você passou por todos os problemas que um trabalho pode acontecer, mas você não tem um chefe, você não tem um chefe abusivo, os seus colegas colaboram contigo. Tá tudo ok, tá tudo na condição de hoje, no país de hoje, politicamente falando, tá difícil, né? Tá todo mundo está 100% bem. Mas quando você está bem, né, na medida do possível, mais você é cometido por uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza, uma insônia, que você não encontra meio, você não entende por que isso acontece. E você está sofrendo, está doendo, está machucando. É um ruído interno aí. Aí eu sou especialista nisso. Especialista quando a dor não faz sentido. Não justifica. Ou até mesmo quando eu encontro muitas jovens, muitas mulheres aqui, mulheres saudáveis, mulheres bonitas, mulheres inteligentes, que entram num relacionamento ruim, sai, depois entra num pior, sai, depois entra num pior, sabe? E fica nesses loopings. Ou, sabe, não consegue enxergar, sabe? Rodrigo, eu não entendo por que eu tô me machucando tanto. Eu não entendo por que eu tô vendo o buraco ali, mas eu tô pisando e tô caindo.
Se esse é o seu problema, é algo muito mais interno. É aí onde eu vou agir. Tá? Então, o meu processo de terapia, ele funciona nesse sentido. Rodrigo, como é que funciona? Eu vou toda semana passar com você? Não. A primeira coisa que você faz é agendar uma consulta. E nessa consulta eu vou esquadrinhar tudo o que está acontecendo. Eu vou te fazer perguntas. Nós vamos bater um grande papo, tomar um café. De repente, né? Na maioria das vezes, as pessoas me contam coisas que nunca contaram para ninguém. Segredos que era só entre ela e Deus. E elas contam aqui para mim. Porque é algo que está machucando, é algo que está ali afetando. Então, essa consulta é para isso. E aí, né, avaliando como você está, avaliando toda a sua situação, aí eu consigo direcionar. Poxa, quanto tempo você vai fazer o tratamento? Tem pessoas que é só um encontro. É só uma sessão de terapia. Eu vou falar uma coisa para você e isso eu garanto para você que está me assistindo. Muitas das vezes, uma única sessão resolve muita coisa na sua vida. Muitas das vezes. Vai ter casos que vai precisar de mais encontros. Porque hoje eu desenvolvi um método só meu, com as abordagens que eu aprendi, na qual a primeira coisa que um ser humano deve fazer é aprender a autorregulação emocional. A autorregulação emocional é a capacidade de eu acalmar as minhas emoções no momento que elas estão ocorrendo, para que eu não me comporte de uma maneira disfuncional, para que eu não reaja de uma maneira disfuncional. Quando eu aprendo a acalmar as sensações, quando eu aprendo a me equilibrar no momento que está ali a agonia, pá, bateu a agonia. Nesse momento, eu faço algo e eu me equilibro. Essa é a primeira coisa que você irá fazer comigo. A autorregulação emocional. Rodrigo, por que eu tenho que aprender isso? Porque quando você aprende a autorregulação emocional, dificilmente você me verá novamente. Se você praticar certinho o que eu te ensinar, né, com todo o processo de terapia, se você for uma pessoa disciplinada e fazer, e não são coisas difíceis, são coisas muito fáceis. Se você fizer certinho o que eu vou te ensinar, eu posso te afirmar com certeza que dificilmente você voltará a fazer terapia comigo. Dificilmente você vai precisar de outros processos de terapia. Mas o ser humano, ele é um bichinho complicado. Porque você ensina a pessoa, ela pratica, ela prova por A mais B que funciona, ela faz e tem um resultado extraordinário, e passa um tempo ela para de fazer. E esquece. E a vida, meu amigo, minha amiga, a vida não pega leve, nem comigo, nem com você, nem com ninguém, nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com ninguém. A vida é um professor, às vezes, muitas vezes, cruel. E aí você esquece da autorregulação, você esquece que nós conversamos, que nós trabalhamos. E aí você fica desesperado, porque aí dói, aí você não quer sentir dor. Aí o que você faz? Aí você bebe, aí você usa drogas, aí você compra, aí você come, aí você rebenta com tudo. Ou se você for um pouquinho mais inteligente, Rodrigão, cara, deu ruim aqui. É o que acontece. É o que acontece com algumas pessoas. Rodrigão, nós fizemos um processo há 3, 4 anos atrás, há 5 anos atrás, me ajudou muito naquele momento e agora o bicho está pegando. Eu não quero mais tomar remédio, eu não quero ficar indo toda semana num consultório de terapia. Eu sei que com você o negócio é rápido, é curto, é imediato, resposta rápida. Rodrigo, você pode me atender? Claro. E aí eu atendo. E a pessoa que faz isso, ela, assim, o nível de consciência dela já está em outro patamar. Tá? Ela já está... Ela está muito além do que você aí que está me assistindo. E que não passou comigo ainda. Você que não passou, né? Você que não passou comigo ainda, você está num nível de consciência aqui. Tá? Agora é a hora de eu encher a bola da terapia. Depois que você passa comigo, o seu nível de consciência vai muito mais além. Porque você para de ser trouxa, você para de perder tempo. Porque agora que você está doente, que você está adoecido, que está com depressão, cara, você está sendo otário. Pô, você tá marcando toca? Ah, Rodrigo, não tem dinheiro. Mentira. Quando você quer, você dá um jeito.
Quando você quer fazer algo, você dá um jeito. Quando você quer o iPhone Pro, né? iPhone Pro Max, é isso? 17? Você compra. Quando você quer ir pra praia, quando todos os amigos estão indo, você arruma, você dá o seu jeitinho. Quando você quer comprar aquele carrinho que você tá olhando tanto e tal, você dá os seus pulos. Agora, para cuidar da sua saúde, você não dá os seus pulos. Para juntar uma grana para fazer aquela cirurgia plástica, para tirar aquela gordurinha da barriga, você tem. Para viajar, você dá um jeitinho. Para comprar aquela roupa que muitas vezes é 10 vezes mais cara do que a minha consulta. Você vai lá e dá um jeito. Né? Então, assim, seu nível de consciência está muito baixo. Muito baixo. A partir do momento que você vai elevando o seu nível de consciência, aí você vai mudando, aí você vai tomando outras direções. Então, de novo, tá? Vou reprisar. Se o seu problema tem uma justificativa, não é comigo. Agora, se é aquela dor que não faz sentido, é um sofrimento que não faz sentido. É o acordar todos os dias e assim, é como se você estivesse carregando 1000 quilos nas suas costas. E você já procurou religião, você já procurou médico físico, você já fez, como é que chama aquele negócio que... Simpatia? Você já fez simpatia, você já consultou o seu signo, né? Você já fez tudo. Você tomou ayahuasca? Tomou ayahuasca? E a coisa não melhora, a coisa não tá do mesmo jeito. Para esse tipo de problema aí é comigo. Porque é uma questão emocional. Emoção é aquilo que eu não posso controlar. É aquilo que está intrínseco, no inconsciente. É aquilo que explode sem eu ter controle, sem eu perceber. E do mesmo jeito que vem, vai embora. E eu não sei o que faz ir embora. E eu não sei o que faz vir também me machucar. Aí é a terapia com o Rodrigo. Então, no meu processo de terapia, a primeira coisa que eu vou ensinar você é a fazer a autorregulação emocional, que é como se medicar diante dos problemas da sua vida. Então, ou seja, você já recebe chave ouro ali já no primeiro encontro. E tudo isso com hipnose, com explicação, com ensinamento, é terapia mesmo. No segundo encontro, meu irmão, aí a coisa... Porque aí eu vou trabalhar o que tá machucando mesmo aí dentro. Aí eu vou escafundar, procurar. E aí eu preciso falar para você. A terapia que eu exerço aqui no meu consultório não é uma terapia investigativa. Porque você foi condicionado, ensinado que o seu problema tem uma justificativa lá do passado, que foi algo que aconteceu lá no passado e você é assim porque é assim hoje. Não. Por mais que eu trabalhe com hipnose, a minha terapia ela não é uma terapia explorativa. Ela não é uma terapia investigativa. Ontem eu usei esse exemplo, se você não assistiu a live de ontem, eu vou usar o exemplo de novo, tá? Imagine uma garrafa de Coca-Cola que você coloca no freezer para deixar bem geladinha, bem daquele jeitinho que a gente gosta, quase a ponto de congelar, mas não congelou, ela está bem gelada, trincando. Você vai abrir essa garrafa de Coca-Cola, se você abrir ela devagarinho, ela vai fazer tsh, e vai começar a vazar. Esse vazamento é o adoecimento, é a ansiedade que você está sentindo, é a depressão, é o medo, é tudo aquilo que está te pegando. Esse vazamento que... Só que aí você tem medo de abrir com tudo porque vai... Né? É uma Coca-Cola, tem pressão, vai explodir. Você está sofrendo pressões internas. O processo de terapia que eu executo aqui não é descobrir qual é o gás que está fazendo pressão. Não. Você está adoecido porque você suprimiu muita coisa. Você engoliu muita coisa. Você foi enfiando lá na caixa, chamado inconsciente, chamado mente, todas as merdas, os machucados que a vida foi fazendo, você foi ali, ó. E muitas vezes se calando, porque você não podia, né? Explodir, você não podia. E aí você acumulou e você virou essa garrafa de Coca-Cola. Só que a garrafa de Coca-Cola, ela, tá pronto de congelar, é uma pressão interna muito grande. Aí você abre um pouquinho, ó, e vaza.
E aí você tenta enxugar ali com uma toalha, com papel, enfim, mas continua vazando, vazando é o que você faz aí, usando droga, bebendo, comprando, sexo, enfim, apostas. É ficar ali enxugando, mas né, não vai resolver. Aí você decide procurar o Rodrigo, esse que está falando contigo. O Rodrigo, no segundo encontro, vai abrir essa garrafa de Coca-Cola, porque o Rodrigo não tem medo do respingo de ser molhado. O Rodrigo vai abrir essa garrafa de Coca-Cola e vai deixar o excedente vazar. Porque é isso que está te machucando, é isso que está te perturbando. Essa pressão interna que você não abre, que você não solta. Só que você está fazendo isso aqui, ó, num ambiente propício, num ambiente controlado. Eu e você, alguém te conduzindo, alguém que vai fazer não dar merda se você explodir. É alguém que vai conseguir te puxar, te regular, para te colocar no eixo de novo. Porque se você abrir essa garrafa de Coca-Cola num lugar que não é propício para isso, depois você segura a bronca. É o famoso surto. Aí você vai escutar. Muitos profissionais, muitos psicoterapeutas fogem dessa explosão, que é o que nós chamamos de catarse, essa explosão emocional. Muitos terapeutas fogem que dizem que isso não é bom. Aqui é o contrário, eu provoco. Porque eu tenho certeza que quando abrir essa garrafa de Coca-Cola, essa pressão interna, sair, vazar isso, é igual um machucado com pus. Um machucado com pus, ele tá machucando. Aquela secreção, ela tá comprimindo os tecidos do organismo. E aquilo tá doendo. Tem pus ali dentro. Aí quando você procura um médico profissional que vem uma agulha, aquela agulha, ela dói. Só que quando dá um furo naquele lugar que está com abscesso, aquele lugar que está infeccionado, faz um furinho e vaza aquele pus, o alívio é imediato. Porque aquilo que estava pulsando para de pulsar. É isso que eu faço aqui na sala de terapia. Aqui no meu consultório. Rodrigo, e quantas vezes eu passo com você? Depende muito do seu caso. Mas geralmente, de um encontro com o outro, é um espaço de 20, 30 dias. Nossa, Rodrigo, tudo isso? Sim. O seu cérebro precisa desse tempo. O que eu faço aqui, ele é tão intenso, ele é tão profundo, que você não dá conta de ficar vindo toda semana. Tem que fazer isso e você tem que ter todo um tempo de reprocessar, de elaborar, né? Fazer isso, abrir essa garrafa de Coca-Cola, é a mesma coisa que organizar todo o seu guarda-roupa. E organizando o seu guarda-roupa, tudo fica ok. Tá? Então, de novo, hoje o Rodrigo não trata mais doenças. O Rodrigo trata dores. Então, se você vier aqui, se você está com depressão e me procurar, eu não vou tratar a sua depressão. Eu vou tratar o que está te machucando aí. Porque o que você chama de depressão, de novo, foi uma reunião de pessoas, de médicos, de cientistas, que catalogaram, olha, a pessoa sente isso, a pessoa sente aquilo, a pessoa sente isso. Esse monte de coisinhas que a pessoa sente, vamos falar que se chama depressão? Vamos. Pá, depressão. Então, essa reunião de sintomas é o que os médicos chamam e colocaram o nome de depressão. Mas você tem que entender que a depressão que você tem não é igual a do outro. Agora imagine, eu vou tratar depressão e no meu escopo eu ter que ter todos aqueles sintomas. Não. Quando você vem até aqui, até a mim, eu vou tratar o que está te machucando. E se tiver 1, 10, 20, a gente vai para cima disso. Tá? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Porque falar de terapia aqui eu fico até expansivo, né? Fico até... Porque é algo que eu amo. É algo que eu faço todos os dias, é algo que eu estudo todos os dias. Vai acabar a live aqui, 10 horas, eu já vou atender uma pessoa. Essa é a minha vida, eu vivo para isso. Eu amo isso. Eu de verdade, se eu não precisasse pagar contas, né, porque é o meu meio de viver, né? Eu tenho família, eu pago minhas contas, como você. Mas se esse não fosse,
Se eu tivesse outras grandes fontes de renda, eu faria isso sem cobrar. Porque é paixão, é amor, é um negócio assim que me... E essa é a minha missão. A minha missão de vida, eu sei que é difícil você descobrir a sua missão. A minha missão é auxiliar as pessoas que me procuram. É tratar essas dores, esses machucados das pessoas que me procuram. Só que você tem que dar o seu primeiro passo. Eu não posso pegar na sua mão, na sua casa e trazer até aqui. O princípio da cura é querer ser curado. Então tem que haver esse querer. Aí quando houver esse querer, aí a coisa acontece. E hoje, a surpresa, né, que eu falei que ia dar, a surpresa é o seguinte. Você que está me acompanhando, você que está assistindo essa live ao vivo, hoje é dia 2. Se até o dia 4 você entrar em contato com a minha assistente, você tem que falar isso, tá? Olha, eu assisti a live do Rodrigo sobre tratamento, a live de quinta-feira de tratamento, e ele falou que quem assistisse e procurasse ele, haveria um desconto na consulta de avaliação. E esse desconto será um desconto de R$60. Gente, R$60 não é nem desconto, é presente. R$60 não é nem desconto, porque R$60 você... Nossa senhora, você abastece um carro para uma semana. Pelo menos para mim aqui, R$60 é uma semana de carro. R$60 você come um bom lanche, né? Ou dependendo de onde você vive, você come 2 bons lanches, né? R$60, dependendo do lugar, assim, se for um lugar mais ou menos, você consegue até pedir uma pizza, né? Então R$60 é um bom desconto. Para você ter esse desconto na consulta de avaliação, você precisa, quando você entrar em contato com a Cláudia, né, que é a minha assistente, você fala, olha, eu assisti a live do Rodrigo, e na live de tratamento para a depressão, ele falou, de quinta-feira, ele falou que quem procurasse e comentasse da live, que eu receberia um desconto. Mas esse desconto terá validade até sábado, tá? Então hoje é dia 2, 3, até o dia 4. Até o dia 4 de outubro de 2025, se você falar da live e comentar sobre esse desconto, você terá um desconto de R$60. Combinado? Puta presentão, hein? Olha que presente. E, antes de finalizarmos, eu quero abrir o espaço para saber se você tem alguma pergunta para me fazer. Se fez sentido tudo isso que eu falei, se você tem alguma pergunta a respeito da depressão, ou até mesmo de terapia, tá? Então, esse é o momento aí, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Bom, ninguém tem perguntas, né? Então, eu acho que é isso. Tudo que eu falei aqui hoje é o que a neurociência comprova de como, né, se tratar a depressão. Então, o que eu falei aqui são as dicas que realmente funcionam. Tá? Que realmente vai tirar uma pessoa da depressão. Se você chegou agora, depois assista a live inteira. Quero fazer um convite para vocês a fazerem parte do canal Contato Humano. Esse é um canal que eu tenho aqui do Instagram. E é um canal onde a live estará inteira, tá? Eu deixo só uma pequena parte no Instagram, no Facebook. E para você ter acesso à live inteira, é só fazer parte do canal, você não paga nada por isso. Comece ali a me acompanhar no canal e aí você tem acesso à live toda. Combinado? Então, que vocês tenham uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Foi um prazer conversar aqui com vocês. E, novamente, eu estou à disposição. Se você quiser agendar uma consulta, se você quiser realizar um tratamento, estarei à disposição. Combinado? Um forte abraço para todos. E vamos que vamos.